está vendo um pouco sobre técnicas de entrevista, alguns procedimentos. Separei para falar hoje a respeito do grupo focal. O grupo focal é uma ferramenta bastante conhecida para várias finalidades, para pesquisa de opinião, pesquisa de mercado consumidor. Que consiste no grupo focal? A ideia é que é um grupo para se realizar uma entrevista semi-estruturada, então vai ser uma conversa mais aberta, porém, ele tem um foco, ele tem um tema que é o foco que interessa ao pesquisador. Então, assim, você quer pesquisar a respeito da satisfação das pessoas que são clientes no CEP, vai fazer esse grupo, é sobre esse tema que o grupo deve falar. A gente tem muitas ferramentas de grupo na psicologia, essa é uma delas, e é importante diferenciar uma da outra para a gente não fazer confusão e também para a gente atender os nossos objetivos. Para levantamento de informações em grupo, o grupo focal possivelmente seja a ferramenta mais interessante. Porque essa ideia de focal, ela nos leva a quê? Mesmo que as pessoas comecem a divagar, falando de diversos assuntos ali no grupo, o que é muito comum, a gente pode até deixar essa divagação rolar um tanto, porque podem surgir informações interessantes, mas a gente precisa, às vezes, trazer o grupo de volta para o foco. Então, por exemplo, esse caso que eu trouxe aqui. Então, um grupo focal sobre a satisfação da clientela da clínica escola. É muito provável que algumas pessoas comecem a falar assim, eu gostei muito porque eu vim aqui com um problema de depressão, esse problema de depressão começou quando meu marido começou a fazer tal coisa, e aí a pessoa conta a vida dela. Isso foge do foco. Isso vai gerar um montante de informações que não tem utilidade direta para o nosso trabalho. E a gente tem um problema muito simples que é, quanto mais informações, mais tempo e dificuldade a gente tem, mais tempo leva e mais dificuldade a gente tem para analisar. Isso é uma coisa matemática, inclusive, assim. Então, a gente tem algumas preocupações também em não ter à disposição uma montanha de informações que não são tão úteis para o nosso objetivo de pesquisa. E aí, então, no grupo focal, a gente tem essa orientação de puxar as pessoas de volta para o foco. Trabalhando com a psicologia, porque essa ferramenta é para ciências humanas de forma geral, trabalhando com a psicologia, eu acho importante a gente diferenciar de outras possibilidades de trabalho em grupo, e a primeira delas que eu quero diferenciar é de grupo psicoterapêutico. Então, se você está fazendo um grupo para levantar informações para uma pesquisa, para conhecer uma instituição, uma organização, para se aproximar de uma comunidade, quer que seja, não caia na tentação de transformar aquilo num grupo psicoterapêutico. Que daí, assim, naquela boa vontade de psicólogo, que está sempre querendo ouvir o que as pessoas têm a dizer, aí, assim, deixa livre demais e as pessoas vão começar a falar da própria vida, porque a grande maioria das pessoas está sempre doida para encontrar uma oportunidade para falar de si mesma. E aí elas começam a desabafar de suas questões, e aí o objetivo do grupo perde-se. Um grupo psicoterapêutico, ele é pensado para ser um grupo psicoterapêutico. Tá? Ele é pensado para isso. Ele tem essa finalidade. Outros grupos com outras finalidades podem ter efeitos terapêuticos, mas eles não são um grupo de psicoterapia. Se abre-se demais a possibilidade das pessoas desabafarem, essas outras ferramentas de grupo perdem o sentido. O grupo focal é uma delas. A gente tem o grupo operativo, que é muito conhecido na psicologia. A característica lá da origem do trabalho de grupos na psicologia, com o Kurt Lewin, que utilizava a ideia desse grupo em que as pessoas falam de si, mas principalmente falam dessa situação de sofrimento, que é o alcoolismo, e você tem alguém ali para ser facilitador desse grupo. Então, também é uma ferramenta específica. Vai vindo os alcoólatras anônimos, narcóticos anônimos,
entre outros. Se eu não me engano, Vigilantes do Peso usa. Essa ferramenta, ela é bastante conhecida. O grupo focal é para levantamento de dados. Inclusive, a gente tem que tomar cuidado que se a gente abre demais a possibilidade da pessoa desabafar, aquilo levanta um monte de questões, a pessoa fica toda emocionada, mexe com alguma coisa que está lá no fundo, que ela precisava talvez falar, mas ela precisava falar em circunstâncias com o adequado cuidado. Por quê? O grupo focal termina e tchau. Você não é o psicoterapeuta dela. E aí ela vai fazer o que com aquela dor que ela tocou? Então, inclusive, como um cuidado ético, a gente tem que fazer essa observação de que o grupo focal, então, ele vai se restringir à temática que a gente esteja querendo abordar. O grupo operativo, ele já é um grupo, assim, que tem funções terapêuticas envolvidas, mas ele sempre tem uma tarefa a ser cumprida. A psicoterapia em grupo não é bem livre, bem mais livre. Não tem tema, não tem uma proposta. É diferente de oficina, que a gente chega com uma proposta de tema ou com uma atividade central. Então, só aí a gente já tem algumas possibilidades de uso da ferramenta de grupo. Para levantamento de dados, mais interessante é o grupo focal. Grupo focal não é botar 10 pessoas dentro de uma sala, cada um com um papel para responder umas perguntas. Aí é um falso grupo, porque elas não estão interagindo. Grupo de verdade, as pessoas têm que interagir e elas têm que ter algo em comum. Que aí, no caso, no mínimo, o tema que é o foco desse grupo. E aí, via de regra, a gente vai registrar isso da melhor forma possível, de preferência gravado, e fazer, no mínimo, uma análise de conteúdo com esse material. Que aí a gente vai ver quais os sentidos que as pessoas estão produzindo em torno daquele tema. O que elas estão pensando, vivendo, sentindo a respeito do tema que você levou para elas conversarem a respeito. A habilidade de conduzir bem um grupo focal é coisa que se aprende também. Ai, meu Deus, eu não sou extrovertido, o que eu faço? Não precisa ser extrovertido. Então, uma coisa de aprender, deixar as pessoas bem à vontade e dar um aquecimento para as pessoas falarem do tema. Isso é muito importante. Apesar que aquecimento, honestamente, é uma ideia do psicodrama, que daí é uma outra ideia de grupo. Mas o aquecimento faz as pessoas ficarem à vontade e se animarem a falar. E um bom aquecimento faz muita diferença, qualquer trabalho em grupo. É um pouco difícil, mas dá para aprender também. Mas tem truques, inclusive, um dos mais... Truque não, né? Técnica, né? Truque parece que é uma coisa fingida. Técnica ou manha, sei lá. Uma delas é o cafezinho. Então, assim, é uma estratégia que eu conheço do psicodrama, mas eu imagino que em outras linhas utilizem também. Você está lá com o seu espaço para receber o grupo, então já está lá um cafezinho, bolachinha, sei lá, tá um cafezinho. E você coloca lá café, sirva-se. Tem que estar avisado, né, que é aquele café para todo mundo. E deixa as pessoas à vontade para irem chegando. Já sempre vai ter o mais corajoso que já vai pegando, tem um café aqui, né, tal, não sei o quê. Um café quente, soltando fumaça, por favor, né? E aí as pessoas, elas se sentem confortáveis com o cafezinho, elas se sentem animadas e começam a conversar. E aí você, facilitador do grupo, começa a participar da conversa também. E quando menos se espera, o grupo começou. O grupo começou. Essa é uma estratégia para grupos de temática livre. Eu penso que funciona mais. Porque daí você vai desenvolver a partir do que as pessoas estão preocupadas, do que elas estão falando. Então as pessoas começam a tomar o café, começam a falar assim, você viu essa história da pandemia? E começa a conversar disso, e de repente está todo mundo já falando disso, o grupo já está acontecendo. Isso é uma estratégia bem legal e bem simples. Mas a gente tem várias outras aí, atividades ou dinâmicas, preferirem, que ajudam a fazer o aquecimento para o grupo, o pessoal se empolgar e começar a falar.
Porque se a gente não fizer isso, às vezes fica difícil, fica aquela coisa, ninguém fala nada, fica aquele constrangimento, que é muito comum, que é muito comum. Então você vou botar você numa sala com 12 homens uniformizados da empresa, tá? Então tá todo mundo igual, é tudo da mesma cor, a roupa. Agora que o povo tem que usar máscara, então você não identifica quem que é quem. Então, todo mundo de uniforme, todo mundo de máscara, da mesma cor, porque principalmente se for indústria, então é padronizado, tá todo mundo vestido igual. Via de regra, ou tirou esse pessoal do meio do serviço, então o pessoal tá assim, tava com a cabeça lá na lida, vai parar no trabalho com o psicólogo de repente, ou é o primeiro horário do dia, entenda-se, 7 da manhã, sabe? E aí eles estão tudo assim, né? Tão olhando assim, o que que você quer? E aí, não souber fazer esse convite, esse aquecimento, esse envolvimento do grupo, e corre o risco de ser um grupo completamente improdutivo, que ninguém fala nada, que ninguém conversa, que ninguém troca ideia. Não é isso que a gente quer, pelo contrário. E aí, assim, vale usar aquilo que você tem de melhor. Então não tem que, assim, qual que é o método para isso? Até tem método, mas pensa mais, assim, no sentido de o que é melhor você utilizar. O que você tem mais facilidade? Quais as táticas que você já domina? Pode usar os aquecimentos de jogos teatrais mesmo. Claro que você sempre vai ver com qual situação você está trabalhando. Nessa situação que eu levantei a bola aqui, 12 trabalhadores da indústria ali, uniformizado e tal, vai dar trabalho eles entrarem em jogos teatrais. Vai dar trabalho. Poderia pensar em outras estratégias. Mas os jogos teatrais constituem uma estratégia interessante. Quem tem facilidade para contar piada, dependendo também do grupo, dá para contar piada. Enfim, é qualquer coisa que você abra a possibilidade de contato, de comunicação. Um grupo de mulheres, então, eu pensei num grupo de homens que eu tenho trabalhado muito com esses grupos. Um grupo de mulheres, que outra estratégia a gente vai? Dá para pensar em várias coisas. Pensa sempre que é uma relação, você com esse grupo. Quem é você? Quais suas características? Quem é esse grupo? Quais as características desse grupo? E assim que a gente vai, então, envolver o grupo e o trabalho render. Uma coisa que usam muito é você observar uma pessoa e elogiar alguma coisa nela. Não precisa ser um elogio rasgado, mas pelo menos um comentário bacana, um comentário elogioso, ou um comentário engraçado, mas não ridicularizando a pessoa, pelo amor de Deus. Aí fica que nem aqueles palhaços que iam em escola, que ficavam fazendo sarro das crianças. Vocês, não sei se vocês viveram essa situação. O cara ia divulgar o circo, ia lá e via a criança, tirava sarro da criança, fazia um bullying. Não é isso, tá bom? É você reparar em alguém, fazer um comentário e isso a pessoa vai se sentir percebida e aí o grupo se sente convidado a se manifestar. Porque, via de regra, as pessoas estão acostumadas que você chegue para fazer esse trabalho e apenas fique falando você. Entendeu? E é o contrário que a gente quer com esse grupo. É o contrário que a gente quer com esse tipo de trabalho. A gente quer que as pessoas falem. E aí, então, por exemplo, esses palestrantes mais experientes, famosos, costumam utilizar isso também. Aqueles retiros de igreja utilizam isso. Os palestrantes mais de nome, assim, mais conhecidos, né? Vão chegar, começam um aquecimento falando alguma abobrinha, falando alguma brincadeira, vê alguém próximo assim, nossa, eu não te conheço de algum lugar, mentira, ele nunca te viu na vida, nem faz ideia, sabe? Ele não te reconhece de lugar nenhum, não. Eu te conheço de algum lugar? Eu te conheço de um lugar, você parece a minha prima. Mentira, tá inventando, sabe? Mas é um negócio assim para forçar. A ideia não é forçar, mas construir um clima de familiaridade com o público. É que às vezes é forçado, mas é para construir um clima de familiaridade com o público. Nossa, você com essa camiseta. Essa tua camiseta não está escrito o nome daquela banda lá?
eu gosto dessa banda aí, tá? Pronto, e aí você vai, assim, criando essa familiaridade com o grupo. Como toda ferramenta, você pode usar para o bem e para o mal, tá? Então tem gente, assim, que usa isso, faz as pessoas se sentirem ótimas. Ai, meu Deus, ele reparou em mim. Não, essas palestras, essas palestras caça-níquel, assim, sabe? Tipo, só para arrancar dinheiro da galera. Nossa Senhora. O cara tem 50 minutos de palestra, ele passa 45 utilizando essas artimanhas. Não tem conteúdo nenhum. É só artimanha para as pessoas se sentirem valorizadas. Ai, ele falou comigo, ele reparou em mim, ele observou a mim, sabe? É muito, muito comum mesmo. Muito comum mesmo. Mas então, assim, utilizando para o bem, a gente pode utilizar então para deixar as pessoas à vontade, para elas se integrarem, se interarem e participar do nosso grupo. E aí, inclusive, do grupo focal também. A gente precisa criar esse clima convidativo para a interação. Senão a gente não vai conseguir levantar informação nenhuma. Uma entrevista em grupo para contratação, você já não está tão interessado assim em saber o que as pessoas pensam de um tema, que é o foco do grupo, né? Por isso que chama grupo focal, porque ele tem um foco. Você está mais interessado em saber como as pessoas reagem a certas situações, o que as pessoas pensam sobre algumas questões, mas geralmente sobre várias, não sobre uma só. Eu estou achando interessante se fazer essa pergunta, porque eu acho bem bacana a ideia de uma entrevista de emprego, você deixar a pessoa à vontade, mas geralmente é completamente o contrário. Né? Até os psicólogos mesmo, eles fazem questão de gerar um clima tenso. Tem gente que fala, é porque eu quero ver ele funcionando sob pressão. Não, mas depende de que pressão que ele vai trabalhar. Porque, assim, você vai contratar uma pessoa que tem que lidar com pessoas, aí eu entendo você fazer uma entrevista com pressão. Agora, uma pessoa que vai trabalhar com máquinas, por que você vai fazer pressão? A pressão dela é tempo, horário, organização, disciplina. A pressão dela não é a pressão diante de uma pessoa. Você entendeu? Porque eu pressionando a pessoa é uma pessoa pressionando outra. Se a pessoa trabalha de vigia noturno sozinha, pô, eu não sei para que serve essa pressão, mas enfim, né? Eu sou suspeito para falar, eu não concordo muito com essas coisas assim, né? Mas geralmente, então, a entrevista em grupo, ela não tem um foco, ela vai ter várias questões que você quer saber daquele grupo no qual você está fazendo a entrevista, né? E assim também, eu já vi entrevista de grupo, entrevista para emprego de grupo, que não tinha por que ser em grupo, porque o psicólogo fazia a pergunta, cada um respondia, rodada de resposta. Ah, ótimo, próxima pergunta. Cada um respondia. Aí não tem interação entre o grupo. Então, por que você fez a entrevista em grupo? Fizesse individual, né? Se você quer fazer em grupo, é que você quer observar a interação entre as pessoas. Ah, e você quer observar tudo da interação. Tudo. Primeiro, às vezes eu acho meio cruel essas entrevistas, assim. Segundo, eu penso que é muito melhor ter objetividade, sabe? O povo fica naqueles papinho vazio. Proatividade, resiliência, não, sei, não sabe nem o que está falando. Mas, assim, é mais interessante coisas, assim, objetivas.